Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, a vida de cada irmão nesta noite, temos o privilégio de estarmos cultuando o nosso Deus. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurarei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estiverem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus do sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, o que resta, entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram naquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. De novo, determina certo dia. Hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvessem dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, esforçando-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então vamos estar louvando a nosso Deus com o hino de número 22. Hino de número 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo
Meus irmãos, nesse momento, após entoarmos e cantarmos louvores a Deus, nós estaremos ouvindo uma oração pelo presbítero Paulo Rogério. Oremos. Olá, meus queridos irmãos. Eu creio que no céu e na terra não há outro Deus que possa perdoar, que possa transformar o coração do homem como somente o Senhor pode transformar. E neste momento nós vamos orar ao Senhor agora, pedindo que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, que o Senhor possa estar nos concedendo a sua graça e nos concedendo a paz que provém dele. Então, fechemos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que na sua muita bondade, na sua insondável graça, possa o Senhor estar perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas e nos concedendo, Pai, nos concedendo a paz que provém do Senhor. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, todas elas estão diante dos olhos do Senhor. Ó Deus, na sua muita bondade, perdoa os nossos pecados. Conceda-nos um coração agradável, Senhor, uma vida que seja agradável, Senhor, em todo tempo, para que os nossos lábios, para que o nosso coração possa estar feliz na presença do Senhor e possamos nós, Senhor Deus, cheios de graça, cheio da tua bondade, certo que somente o Senhor é quem pode transformar o coração do homem, possamos nós estar sentindo a presença do Senhor, sentindo a graça do Senhor, sentindo o renovo que somente o Senhor pode dar. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece os nossos passos. Em nome de Jesus, tão somente no nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. E é em Cristo Jesus que somos gratos. Somos gratos pela tua imensa bondade. Amém. Que o Senhor nos conceda uma noite na sua presença. E certo estamos que somente o Senhor, e somente o Senhor, é que pode transformar os nossos corações. Ao nosso Deus, pois, seja a glória, a honra e o louvor, agora e para todos sempre. Amém. Uma feliz vida com Cristo Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora, lá em Isaías 40. Isaías 40. Vamos estar lendo dos versos 1 até o verso 5. Isaías 40, dos versos 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por os vossos pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes outeiros. O que é tortuoso será ratificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração, de confissão, pelo nosso irmão diácono Luciano. Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Grande é o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te rendemos graças, ó Pai, porque estarmos na tua presença mais uma vez é maravilhoso, ó Pai. Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, ó Pai, por cada um de nós na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por cada família representada da nossa igreja, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado a cada dia. Graças te damos, ó Pai, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Grande é o Senhor, muito, Senhor, nós estamos na tua presença a todo momento, ó Pai. Graças te damos pela tua bondade em nossas vidas. Graças te rendemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Glorificamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse momento louvar ao nosso Deus com o hino de número 17. Hino de número 17. Louvemos ao nosso Deus.
o seu louvor, e todos sejam sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Irmãos, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo de número 100. Quero ler apenas o primeiro verso desse salmo, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com a nossa irmã Viviana. Louvemos ao nosso Deus. Graças e paz, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Esse louvor fala sobre o descanso que nós devemos ter no nosso Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Cuidado é de Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Senhor. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, entrega tudo a Ele e Ele cuidará de nós. Meus irmãos, após louvarmos a nosso Deus, confessarmos os nossos pecados, nós iremos nesse momento então ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra possa aí agir no nosso coração. Irmãos, vamos nesse momento estarmos abrindo a palavra de Deus, conforme escreveu o evangelista Marcos, qual nós estaremos estudando nesta noite. Livro de Marcos, capítulo 1, estaremos vendo os versos 21 até os versos de número 28. Diz assim a palavra de Deus: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridades e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espíritos imundos, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus, o Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Mas Jesus
repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e lhe obedece. Então correu célebre a fama de seus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que fale conosco nesse momento. Senhor eterno e amado Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Nesta noite, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale, Senhor, através da sua palavra, Senhor, a nós. Que venhamos ser instruídos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu coloco, Senhor, nesse momento a vida de cada irmão que está nesse momento na sua casa, ouvindo, Senhor, a voz do Senhor. Aplique as verdades do teu evangelho. Aqui nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar nesta noite fazendo algumas perguntas para que nós venhamos a pensar. Existe alguma área da sua vida em que Cristo não é autoridade? Tem pessoas, meus irmãos, que confessam a Cristo Jesus como Senhor, mas não querem segui-lo totalmente o que Ele manda. Muitas pessoas confessam que Cristo é o seu Deus, o seu Senhor. Mas em alguns momentos da sua vida, em alguns aspectos dessa vida, essas pessoas não o deixam ser totalmente o Senhor das suas vidas. Podemos trazer aqui alguns exemplos na forma como muitas pessoas lidam com os seus filhos, como se relacionam com as outras pessoas, ou até mesmo o seu negócio. E talvez seja este o nosso problema aqui nesta noite. Talvez seja o meu problema, talvez seja o seu problema, que muitas vezes nós não deixamos Cristo ser autoridade nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Por isso, eu e você precisamos reconhecer a autoridade de Cristo, quem Cristo é. Portanto, ao olharmos esse texto, podemos perceber que esse texto vai nos ensinar que Cristo nos ensina a sua autoridade sobre o reino dos homens, e nós veremos nos versos iniciais, e depois ele vai finalizar mostrando que Cristo é sua autoridade no reino das trevas. É muito interessante nós olharmos aqui o evangelista Marcos, quando ele começa logo nas primeiras sentenças do seu livro, dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo. O evangelista Marcos aqui vai enfatizar para nós quem é Jesus, as obras de Cristo, o que ele fez. Ele vai enfatizar aqui, como muitos chamam de Jesus superstar. É aquele que está a todo momento em atividade, fazendo algo. A realização da obra de Deus, se você olhar aqui desde o capítulo 1, você vai ver Cristo em ação a todo o momento. Logo em seguida, num segundo momento, logo nos versos iniciais, você vai ver Marcos falando sobre preparai o caminho. Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Quando ele vem falar dessa preparação aqui, ele lembra do texto lá de Isaías, capítulo 40, versos 3 ao 5, que onde mostrava o povo judeu quando ia alegremente voltando para a sua terra após anos de cativeiro na Babilônia. Mas agora, no Novo Testamento, já em Marcos, demonstra um outro caminho. Não é mais agora mostrando o caminho que o Senhor estava preparando para aquele povo do Velho Testamento.
Mas agora, quando ele fala aqui, esse preparar no caminho, ele está mostrando para nós que após a preparação desse caminho, ele, o Deus nosso, Deus conosco, o Jesus Cristo, aquele que nós conhecemos, esse caminho deveria ser preparado para ele, porque ele iria chegar, ele iria dominar o mundo. O domínio estará nas tuas mãos. Você pode perceber isso no nosso próprio contexto, a vocação dos discípulos. Quem tem autoridade para vocacionar os discípulos, senão o nosso Cristo? Quem tem autoridade também para o nosso próprio contexto aqui no capítulo 1, muitas curas começam a acontecer. Quem é aquele que tem autoridade para agir na vida das pessoas e dar curas, senão o próprio Deus? Porque Ele é a autoridade. A autoridade está sobre Ele. Ele veio, então o caminho foi preparado para que Ele chegasse, o domínio estivesse sobre o nosso Cristo. Porque Ele é a autoridade. Logo então agora o texto ele começa a desenvolver, a mostrar quem é essa autoridade, a autoridade diante dos homens, no reino dos homens. Nos versos 21 e 22 diz assim, a partir do verso 21 ele coloca, logo no primeiro dia da semana, foi ensinar na sinagoga. Sinagoga era o lugar onde o povo ia para aprender, para saber mais do Senhor. E o texto aqui diz logo, esse logo aqui é imediatamente. No primeiro dia da semana, estava ali Jesus com o seu povo, ensinando a sua palavra. Isso nos leva a pensar que no primeiro dia da semana, no domingo, eles estavam prontos ali. Prontos para aprender. Por isso que ele diz, olha, depois de entrar em Cafarnaum, logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Nós sabemos que após o Novo Testamento, e nós podemos ver uma narrativa bíblica disso, depois você pode ir lá para Hebreus. Hebreus também vai nos ensinar que esse sábado, esse agora que é o domingo, que é uma aplicação agora do Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo. Então, o domingo começa a ser separado para a adoração a Deus. Por isso que agora, os domingos, nós então, quando entendemos que Cristo veio para cumprir os mandamentos de Deus, agora nós separamos no domingo o dia do Senhor, o tão esperado dia do Senhor. O dia do Senhor vem nos ensinar justamente isto, a importância de nós estarmos congregando. Claro que hoje nós estamos numa situação diferente, mas é o momento de nós então nos prepararmos para adorar a Deus. O nosso breve catecismo, ele vai falar, lá na pergunta 60, ele diz se nós temos dado o cuidado para esse dia. Se nós temos nos deleitado nesse dia. E ali o mandamento vai mostrar justamente se nós temos dado o devido cuidado. Se no dia do Senhor nós temos nos regozijado nele. Se o nosso gozo está no Senhor. Se nosso refrigério para a nossa alma, porque o domingo essa é a ênfase do domingo. Nós nos regozijarmos em Deus. Veja, às vezes nós passamos a semana atribulado, tantas dificuldades, tantos problemas. E chegamos no domingo e o Senhor vem com uma palavra no nosso coração que dá aquela paz, aquele refrigério, aquela força para enfrentarmos toda a semana. Ah, meus irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, mas quando nós também, perdão, meus irmãos, quando nós também estamos em comunhão com os irmãos, como é maravilhoso esse dia, e por muitas vezes nós nos esquecemos da importância desse dia.
Lembre-se que esse dia é uma bênção para nós. É um momento de descansarmos no nosso corpo, mas um momento também de nós aprendermos mais do Senhor. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 e de 1 ao 12, vem falar desse dia. Que agora não é apenas mais um dia onde nós iremos separar unicamente para Deus somente aqui na terra, mas agora aqui Hebreus 4 fala que esse dia é um dia onde estamos preparando para o descanso eterno, onde um dia estaremos com Cristo, e esse dia vai simbolizar justamente isto. Deus está nos preparando, nos mostrando que haverá um grande dia onde nós descansaremos eternamente, onde não haverá dor, haverá só alegria, e a nossa maior alegria é nos regozijarmos no Senhor. Por isso ele vai continuar dizendo: todos que ali estavam maravilharam-se da sua doutrina. Olha que interessante como o texto ele vai narrar. As pessoas estavam ali, as pessoas começaram a admirar-se da doutrina, do ensino de Jesus. Jesus não estava ensinando nada novo, meus irmãos. Isso é um aspecto bem interessante. Jesus estava ensinando o básico, a palavra, com profundidade sim, mas mostrando a palavra de Deus. Por isso ele ensinava, a Bíblia vai dizer que ele ensinava com autoridade. Mas aí, veja bem que o próprio texto, o verso 22 diz, a segunda parte. Ele ensinava com autoridade e não como os escribas. O que o Senhor Jesus, o que essa palavra, por que ele faz essa comparação? Que todos ali admiravam-se da sua doutrina, depois vai dizer que ele ensinava com autoridade, mas ele fala, e não como os escribas. Os escribas, eles tinham uma chamada técnica rabina, e essa técnica rabina de ensinar recorria entre outros rabinos. Então, o que muitos vão dizer que um rabino, ele só iria ensinar o que um outro rabino já havia ensinado. Um rabino mais famoso, um rabino mais conhecido. Então, a base do seu ensino estaria não nele, mas a base do ensino estaria baseado em outro rabino, em que tem um rabino mais conhecido, mais popular. Portanto, os escribas aqui, eles ensinavam sobre não a autoridade de Cristo, mas eles ensinavam sobre a autoridade de outro, ou seja, sobre a autoridade de outro rabino. Quais as aplicações que nós podemos tirar para nós nesta noite? A primeira aplicação é quem você está submetendo a sua autoridade, a quem você submete a sua autoridade. O texto aqui, meus irmãos, dessa noite, vem nos ensinar que a nossa autoridade precisa estar em Cristo. A nossa autoridade precisa estar em Cristo. Talvez aqui nesta manhã, aliás, talvez aqui nesta noite, você esteja sendo cativo a pensamentos de terceiros, a pensamentos de outras pessoas, o que outras pessoas pensam. Talvez a sua preocupação esteja em cumprir o que outras pessoas ensinam. Sua mente talvez esteja cativa a essas pessoas, presa a outro ensino que não seja o ensino de Cristo. Meus irmãos, a autoridade está sobre aquele que padeceu pelos nossos pecados, que venceu a morte. E como Deus, cheio de majestade, de glória, submetendo à humilhação de Cristo, e depois ao terceiro dia demonstrou a sua autoridade ao vencer a cruz, ao vencer a morte. Talvez, meus irmãos, você diga que as palavras das outras pessoas são tão persuasivas,
Sim, de fato, muitas vezes elas parecem ser, mas elas não têm autoridade. Talvez você ache que você sinta-se fragilizado com o ensino das outras pessoas, desses ensinos que muitas vezes fogem das Escrituras Sagradas. Mas a minha pergunta para você nesta noite: essas pessoas morreram por você? Foi o sangue delas que foi derramado por você? E porque nós nos sujeitamos muitas vezes à autoridade dessas pessoas. Por isso nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, e saber que há somente uma autoridade, a autoridade de Cristo. Precisamos abandonar toda e qualquer outra autoridade que não seja a autoridade de Cristo. Nós vemos uma outra parte do texto, a aplicação para as nossas vidas, é que quando Cristo ele vem a Cafarnaum, ele imediatamente começa a sua obra ali. Ele aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. Veja, Cristo não esperou as coisas melhorarem, mas Cristo foi logo. Cristo daquele imediatamente, o texto diz que imediatamente, naquele mesmo instante, Jesus foi ali. Aqueles que consideravam a quantidade de trabalho que tinha para realizar, e Jesus estava realizando muitos trabalhos, muitas coisas a serem feitas. Aqui, nós podemos perceber, Jesus tinha muita coisa para realizar, mas Jesus tinha pouco tempo. Mas o tempo que ele teve, ele realizou, ele fez a obra. Cristo sabia que seu tempo era breve. Ele sabia do que o tempo que ele teria para realizar, e o tempo que ele teve, ele fez. Nós muitas vezes não aproveitando o nosso tempo, não aproveitamos o nosso tempo que Deus nos deu para realizar. Estamos em quarentena, mas o fato de estarmos em quarentena não quer dizer que nós não devemos realizar a obra de Deus. Como você tem desenvolvido a obra de Deus dentro do seu lar? Como que você tem visto a autoridade de Deus dentro do seu lar nesse momento? Como Cristo cumpriu o que ele precisava cumprir? Ele realizou no tempo que lhe foi dado, mas ele fez. E nós, da mesma forma, precisamos realizar. As crianças, talvez, aí muitos pais preocupados com muitas coisas a fazerem. Nós temos aí durante a semana, a Viviana tem passado para as nossas crianças algumas tarefas. Então, qual é a nossa responsabilidade como pai? Incentivar as crianças a participarem, a ver a importância do reino de Deus mesmo nesse momento de quarentena, porque Deus é a autoridade. Crianças, saiba que Deus é a autoridade sobre a sua vida, que Deus, aquilo que acontece na sua vida é porque Deus quer, Deus deseja. Sim, existe a nossa responsabilidade, mas Deus lhe ensina que há necessidade também de você entender que Ele é autoridade sobre a sua vida. Às vezes as coisas acontecem conosco, não é verdade? Às vezes nós fazemos coisas erradas, não é, crianças? Mas o Senhor nos ensina que, mesmo diante daquilo que nós fazemos, Ele é autoridade. Às vezes você quer aquele brinquedinho que você está pedindo para o pai faz tempo, mas de repente o pai percebe que não pode comprar, não é? E ele é autoridade sobre isso também, porque ele vai lhe dar aquilo que realmente você precisa e necessita. Deus é autoridade sobre os mínimos detalhes na sua vida. E nós estamos aqui na quarentena pela autoridade de Cristo. Não é por causa que tudo que está acontecendo está sob a autoridade de Cristo. Claro que muitos homens, muitas pessoas usam para transformar isso de outra maneira, de uma maneira pecaminosa. Mas saiba que Cristo é autoridade sobre todas as coisas. Meus irmãos, então ao nós olharmos aqui, o texto ele vai seguir
agora mostrando que Cristo é autoridade sobre o reino das trevas. Cristo não é aquele que é apenas autoridade sobre os homens, mas Cristo é autoridade também sobre o reino das trevas. Olha, veja bem que o texto começa dizendo: apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Aqui é importante notarmos que o texto é enfático, o texto deixa bem claro: não tardou que na sinagoga aparecesse um homem possesso. Veja, Cristo estava ensinando, as pessoas estavam admirando o seu ensino. Jesus não estava ensinando nada novo, mas algo verdadeiro. E de repente a Bíblia fala que não tardou que aparecesse um homem possesso. Isso de fato, a Bíblia de fato nos ensina aqui a realidade espiritual que estava aquele povo. A forma como estava aquele povo, a tragédia espiritual em que estavam aqueles corações. A forma em que viviam as pessoas daquela sinagoga, a depravação do coração, é exatamente isso que o texto vai nos ensinar, a depravação que estava o coração daquelas pessoas. Todas as vezes, meus irmãos, que nós vimos isso acontecer, é para mostrar o embate entre Cristo e Satanás. E aqui nós já podemos ver lá que Gênesis 3,15 diz que a cabeça da serpente seria pisada, seria esmagada. Aqui é a guerra entre Cristo e Satanás, e isso acontece em todas as Escrituras, desde Gênesis. Você vai vendo exatamente essa guerra, onde vem demonstrando os embates. Quando você olha no Velho Testamento, os embates entre a igreja, o embate entre um povo e aquele que não é o povo do Senhor, esse embate entre Cristo e Satanás. Mas quando vem esse caminho do Senhor é preparado e ele chega a um embate, porque Cristo está chegando. E as esferas do mal, Satanás vai se levantar. Mas ele é derrotado porque a autoridade está sobre o nosso Deus. É sobre ele, o domínio, como Isaías mesmo diz por várias vezes. O braço forte do Senhor. É sobre ele que está a vitória. É sobre ele que está o domínio. Qual a aplicação que nós podemos olhar aqui nas Escrituras para esse ponto? Estamos prontos, meus irmãos, para pregar com toda a autoridade vinda de Deus? Mesmo diante dos embates do inimigo, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de quarentenas, mesmo se chegar a acontecer aqui, como já aconteceu no sul, onde tinha pastores pregando no vídeo e ali policiais chegaram, retiraram a câmera. Mesmo que tantas dificuldades aconteçam, nós ainda pregaremos o Evangelho. Porque as pessoas se levantam, haverá um dia que as perseguições estarão mais ativas. Pode ser no seu tempo, no nosso tempo. A mensagem do Evangelho, ela tem a finalidade de desnudar pecadores ao arrependimento. A verdade do Evangelho é aquela que age na vida das pessoas e transforma as pessoas. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz exatamente isso, meus irmãos. Então o texto agora aqui, ele vai identificar que demônio, o que Satanás faz com Cristo. E ele vai fazer a identificação aqui de quem é Cristo. Olha que interessante, ele diz, olha, que tens nós contigo, Jesus Nazareno? Então ele começa a questionar, Senhor, que tem o Senhor comigo? O intuito aqui de Satanás era encher a mente das pessoas de dúvida.
por mais insignificante que isso pudesse parecer. Quando você vai lá em João 14,6, nós vemos que ali o texto vem falar, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele justamente vai usar isso, que tens nós contigo. Ele começa a encher de dúvida o coração daquelas pessoas, por mais significante que isso pudesse parecer. Satanás então ele vai lançar preconceitos contra o Senhor, como que se ele fosse enganador, e ele começa a dizer, que tens nós contigo, Jesus Nazareno? O texto ainda prossegue, lá na parte B, a Bíblia vai dizer, vieste para perder-nos? Veja, Satanás sabia que a vitória estava sobre as mãos de Cristo. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, nos diz, lançou-os no abismo. Nós sabemos que Satanás sabia que a vitória estava sobre ele. Ele é autoridade. O embate aconteceu, mas a vitória estaria sobre Cristo. Então ele coloca dizendo assim, vieste para perder-nos? Porque ele sabia que Cristo é autoridade. Que quando Cristo falasse uma palavra, ele deveria obedecer. Ele sabia que ele estava em frente a um grande guerreiro. Tem esses filmes, né, que alguns, aí, principalmente os jovens, gostam de ver, né, tantos filmes aí de guerra. Tem o Transformers aí, que há um tempo atrás era o auge, né, dos filmes. E nós podemos perceber que nesses filmes também sempre há um grande guerreiro. Aquele que luta por um bem comum. Mas muitos desses guerreiros têm as suas falhas. Muitos desses guerreiros às vezes perdem. Depois eles conseguem se levantar. Mas o nosso Deus, ele não perde, porque ele é autoridade. O nosso Deus, ele é perfeito, porque ele é santo, como o próprio texto vai continuar desenvolvendo. Porque ele diz, bem seis que é santo de Deus. Jesus é o santo. Não existia nele pecaminosidade alguma. Porque Deus não pode, de forma alguma, tolerar o pecado. O pecado não está nele. Quando você olha lá em Levítico, ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Jesus era o santo, não apenas no sentido de sem pecado, mas também no sentido de ser repleto de virtudes. Deus é santo. A santidade está nele. A santidade é operada nele. Deus, ele é santo. Mas veja a autoridade de Cristo aqui. Lá no verso 34, se você olhar comigo, diz assim, ele curou muitos doentes de todas sortes de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus aqui diz, olha, cala-te e sai deste homem. Lá no verso 34 vem dizer que ele não permitia que nem eles falassem. Jesus aqui não reconhecia a ordem e a imposição de homem nenhum, porque a autoridade estava sobre ele. Aquilo que Deus dissesse, Satanás precisaria obedecer, porque a autoridade não estava sobre Satanás, mas a autoridade estava sobre Cristo. E esta autoridade ainda está hoje. Esta autoridade ainda está sobre o nosso Deus. Ele é autoridade sobre a sua vida, meu irmão. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E a gente começa a questionar, Senhor, por quê? Por que de todas essas coisas? Quem está me dando isso? Mas Deus muitas vezes faz com que passemos por momentos para que nós venhamos reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida de um homem.
o que Ele pode fazer na sua vida. Cristo é autoridade sobre a sua vida. Ele é autoridade. O domínio está sobre Ele. Mas após essas verdades, lá no verso 26, a Bíblia diz assim: então o espírito imundo começou a se agitar violentamente e saiu daquele homem. Após Jesus dar sua autoridade, após Jesus manifestar sua autoridade sobre ele, Jesus diz isso, que a Bíblia diz isso, que após Jesus falar, imediatamente, após o espírito se agitar violentamente, aliás, ele sai daquele homem. Após o Senhor dos Exércitos dar uma ordem àquele demônio, àqueles demônios, de maneira clara e absoluta, ele compreende que não tinha como não obedecer. Assim somos nós. Veja, o próprio capítulo, como já disse anteriormente, nós vemos os discípulos, a vocação dos discípulos. E o Senhor chama os discípulos dizendo para eles que eles iriam agora ser separados, iriam fazer ali, não tinha como eles dizerem não, porque a autoridade estava sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre Jesus. Jesus é a autoridade sobre a nossa vida, daquilo que nós devemos fazer, realizar. Ele é a autoridade, e essa autoridade está baseada na palavra de Deus. Quando nós cumprimos a palavra de Deus de maneira correta e íntegra, nós estamos realizando a vontade de Deus. Orientações nós recebemos, o Senhor fala conosco na sua palavra, e nós temos sido obedientes à sua palavra, temos obedecido à ordem divina, não apenas do ID, mas de santificação, de ter uma vida íntegra, de respeitar os nossos pais, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de obedecer os pais, de ser submissa ao meu marido, e de um marido amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Nesse tempo, o tempo que nós também lembramos da família, é um tempo também que eu e você temos exercido essa autoridade nos papéis dentro da casa, porque Cristo nos ensina que a autoridade está sobre ele, então está sobre a sua palavra, que é a palavra dele. Por isso a Bíblia vai relatar que ele deu um grande grito, foi embora daquele homem. Quando Deus dá uma ordem, é assim que acontece, meus irmãos. Não tem como a gente fugir. Não tem como. Não tem como. A Bíblia fala que todos admiraram o seu ensino de sua autoridade sobre os demônios. Lá no verso 27 você vai ver isso. É interessante você observar a reação do povo. Você observar que todos estavam ali admirados. Semelhante você vai ver lá no verso 22 também, diz lá que maravilharam-se da sua doutrina. Isso demonstra que as pessoas estavam admiradas com o ensino de Jesus. Convenhamos, não era qualquer ensino. Era o melhor professor que um aluno poderia ter. Melhor escola do mundo, com o melhor professor, melhor diretor, foi o que os discípulos tiveram, que foi o próprio Jesus. Quando aqui o texto fala o questionamento que veio a eles, o que vem a ser isso? Era tanto a respeito da expulsão do demônio, quanto também o seu ensino. Eles estavam perplexos com aquilo que eles estavam ouvindo. E eu volto a dizer aquilo que nós já ouvimos, já falamos anteriormente. Eles estavam admirados, porque eles estavam ouvindo algo novo, que não era novo. Cristo estava falando uma verdade que muitas vezes eles não estavam escutando. E isso é diferente de nós? Não. Muitas vezes nós estamos escutando algo que parece ser novo. Sabe por quê? Porque muitas vezes escutamos mentira. O nosso ensino, aquilo que nós aprendemos, nós temos admirado com o ensino do Mestre, a admiração do ensino de Cristo com aquilo que nós aprendemos de Cristo. Estudamos
sobre vários aspectos da nossa teologia, sobre Trindade, sobre as naturezas de Cristo, sobre a ordem da salvação, sobre, como a gente está estudando com os jovens, os mandatos que o Senhor nos deu lá em Gênesis, às terças-feiras. Então nós vemos doutrinas, e nós estudamos isso e vemos a palavra de Deus como ela é linda, como ela é perplexa muitas vezes e simples nos assuntos também difíceis. Mas isso tem empolgado o nosso coração. Nós aí acabamos essa semana, a semana, né, da conferência da cultura cristã, vimos assuntos maravilhosos, com pregadores super conhecidos. Mas o que nós vemos é que por mais que venhamos ter conhecimento desses assuntos, esses assuntos têm nos dado admiração. Ao olharmos assuntos das Escrituras, isso tem trazido admiração. Você tem ficado admirado com Cristo da palavra, com Cristo, tem admirado os ensinos de Cristo. Mas a maior admiração que nunca podemos deixar é o que Cristo fez na cruz. A admiração de saber que ninguém poderia fazer isso. Como está lá em Apocalipse, que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Assim somos eu e você. Não somos dignos de nada, mas Cristo Jesus nos regenerou, nos salvou e fez de nós outra criatura, transformando. Jesus foi autêntico, ao ponto de todos acharem que ele estava pregando o que ele estava pregando, mas ele não estava pregando uma nova doutrina. Oh, meus irmãos, que eu e você venhamos verdadeiramente entender esta mensagem. Então a fama de Jesus, verso 28 vai dizer que a fama de Jesus começa a estar indo para todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. Por isso, nesta noite eu quero lhe encorajar a sem pensar nas consequências que lhe sobrevirão por pregarem a verdade. Pregue. Pregue. A tempo, a fora de tempo, como diz lá em 2 Timóteo 4,3, quando ele vai dizer, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles não aguentarão ouvir as verdades. Quando nós olhamos lá em Atos 6 e 7, que nós temos estudado de quinta-feira, o que nós vimos? Com eles aconteceu exatamente isto, mas eles mataram a Estevão. Parece alguma coisa com tempos nossos. Cristo de fato está sendo pregado como ele deveria ser pregado. Precisamos falar a verdade, mesmo que isso traga consequências. Cristo precisa ser vivido por nós, pregado por nós, meus irmãos. Por isso eu quero concluir nesta noite que nós, sim, ao contrário desses vários, como eu já mencionei, desses vários filmes que acabam tendo um aspecto de uma divindade, mas eles muitas vezes não têm um referencial convicto de alguém que é perfeito, santo. Nós sim temos um referencial verdadeiro, em que luta por nós. Todos esses filmes são ficção, mas esse texto nos ensina do verdadeiro Deus. Nós temos um referencial que é Jesus Cristo. O mundo pode não ter um referencial. Cheia de divindade, cheio de deuses. Deuses espalhados, e não falo apenas de deuses como estátua, mas o Deus do futebol, o Deus do dinheiro, o Deus da política e tantos outros deuses que tem aí, porque o mundo não tem um referencial. Mas Jesus, ele é a nossa autoridade final. Jesus, ele é a autoridade final entre mim e você. Ele sim é a autoridade sobre nós.
sobre a nossa igreja, sobre o nosso conselho, sobre a vida dos irmãos, sobre a nossa cidade, sobre a nossa prefeitura, sobre as eleições, sobre tudo. Deus é a autoridade final. Mas a sua autoridade final também foi demonstrada na cruz de Cristo. Porque lá na cruz ele exerceu a verdadeira autoridade. Porque tudo aquilo aconteceu porque já havia sido prescrito no Velho Testamento. E ali Deus não poderia, o próprio Jesus não poderia deixar de cumprir. Porque a autoridade estava ali imposta. E ele fez isso porque ele nos ama. Ele derramou seu sangue por amor a nós. A nossa maior alegria de saber que existe essa autoridade daquilo que Cristo fez por mim e por você. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus por isso. Por o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor eterno Deus, amado Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai, nesta noite. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino. E que esta palavra venha fazer guarida em nosso coração. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor seja a autoridade final sobre nós. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.